forte abraço, meus amigos, minhas amigas do nosso canal no YouTube. Desta feita, para agradecer mais uma vez ao apoio do Dr. Marcos Guarino, também agradecermos ao apoio da Muritelhas e também da Mecânica JG, que estão patrocinando o nosso trabalho, tá certo? Falarmos a respeito de assuntos pontuais exige uma seriedade muito grande e exige uma responsabilidade muito grande, principalmente quando o assunto são eleições, igual vou falar agora a respeito das eleições do Nacional. Quando se trata de eleições, de você fazer uma análise dos candidatos envolvidos nessas eleições, através de um documento que vai ficar registrado e gravado, exige responsabilidade. E é com essa responsabilidade, é com essa seriedade, que nós vamos falar a respeito das eleições do Nacional. Nós já dissemos aqui que o presidente, até então acostumado a reunir o que de melhor havia na cidade para engrandecimento do seu nome, o ex-presidente Zé Geraldo, acabou por fracassar algumas vezes na disputa do Campeonato Mineiro. Eu disse também que não sei até o momento o saldo contábil do mandato do ex-presidente. Não tenho essa informação segura e correta. Mas os burburinhos pela cidade são muitos. Então resta-nos apurar e trazer com total força e total credibilidade essa informação. Falar a respeito da eleição nacional e fazer uma avaliação dos candidatos é extremamente importante. Primeira situação a ser colocada é que não há um projeto de futebol para o Nacional. Primeira coisa, tanto a chapa do José Adelmo Pinheiro, com o Alvernaque Oliveira, como também o João Fiscal José Antônio Vilela, há um projeto de poder. Há um projeto de poder. Porque o Nacional, ele confere prestígio às pessoas que outras atividades, no comércio, na indústria, não conferem. O Nacional tem, por exemplo, algumas empresas de comunicação social falando durante o campeonato do seu nome, dos seus dirigentes, das suas pessoas. As pessoas são chamadas a entrevistas e acabam por se tornarem mais conhecidas da cidade. Mais conhecidas na cidade. O primeiro candidato, José Adelmo Pinheiro e o Alvernaque Oliveira, o José Adelmo tem a favor de si que ele foi o principal fiscal para que o dinheiro do campo do Nacional antigo, o estádio Soares de Azevedo, quando era ali onde hoje é o supermercado Salles, não desaparecesse. Foi ele que impediu que acabasse com o campo e não construísse outro. Ele montou uma comissão de fiscalização para que pudesse ser construído esse estádio. Ele foi um dos que lideraram esse tipo de ação. Ele, o próprio doutor Alexandre Feres também estava nessa empreitada aí de não permitir que vendesse o campo e que o dinheiro depois desaparecesse e nada fosse feito. Contra si, ele tem agressões à arbitragem enquanto jogador de futebol, que é uma atitude extremamente antiética e antidesportiva. Tem algumas invasões de campo e tem também a favor de si de que era o presidente do Conselho Deliberativo do ex-presidente. Então, na verdade, participou de todo o fracasso do ex-presidente como dirigente de futebol. O seu vice, o Alvernaque Oliveira, é um conhecido no futebol amador. Teve no Operário, naquela Copa Panorama lá, onde o Operário acabou numa conjuntura de forças, sendo campeão. Depois teve no Juventude, onde também ele disputou várias competições, algumas sendo campeões e outras ele acabou aí participando, vivenciando futebol, mas é um amante do futebol amador. E no futebol profissional, ele começa a dar os primeiros passos. Então, o José Adelmo Pinheiro, ele tem esse lado. Fiscalizou, não permitiu que o dinheiro fosse desviado para outros fins,
mas o seu gênio, as suas atitudes de, às vezes, transferir a responsabilidade para a arbitragem ou para o entorno, quando do fracasso inevitável, é algo que precisa ser repensado. Precisa ser repensado, porque o que o Nacional precisa agora é de pessoas que assumam a responsabilidade, não que queiram desfocar a responsabilidade em cima de arbitragem ou em cima de outras coisas mais que acabam acontecendo. O outro candidato, o João Fiscal, junto com o José Antônio Vilela. O José Antônio Vilela eu não posso tecer nenhum comentário porque eu desconheço. Eu desconheço, não tive a satisfação de conhecer, mas o João Fiscal ele é um velho conhecido do povo muriaense, do povo da cidade de Muriaé. É um conhecido também dos frequentadores lá do Colina. Ele foi vereador durante alguns mandatos, teve envolvidos em situações muitas vezes suspeitas, para dizer o mínimo. Teve para ser caçado algumas vezes, mas depois a influência ali na Câmara acabou salvando o seu mandato. Mas ao longo do tempo de vereador, ele acumulou esse tipo de situação. O individualismo muito concentrado e que culminou com essa renovação política que aconteceu em ele ficar de fora. Ficou de fora uma primeira vez, depois ficou de fora uma segunda vez, e aí, quando essa rejeição começa, dificilmente ela para. Dificilmente ela para, tá certo? Sem contar que também foi presidente durante, me parece que 2 mandatos, lá do Colina. E tentou retomar o poder, tentou disputar outra eleição, mas não conseguiu lograr êxito. Não conseguiu lograr êxito lá no Colina, acabou aí se afastando do Colina, e agora tenta um recomeço de uma situação pública através da eleição para presidente do Nacional. A favor de si, posso dizer que talvez ele seja um incentivador do esporte, um patrocinador do esporte. Só que existe a simbiose, patrocínio esporte no sentido de também obter o prestígio e obter ferramentas para disputar a eleição como vereador, para que outros poderes possam estar nas suas mãos, tá certo? E esses poderes aí, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são usados para o bem-estar da população, para o bem-estar de nada, apenas para determinado grupo político. Então, por enquanto, temos essas duas chapas, esses dois grupos de pessoas que vão dividir o Nacional. Vão dividir o Nacional. Resta saber se vão conduzir o Nacional a algo maior, a algo melhor, ou se vai continuar nessa mesmice, nessa mesma situação de participar de campeonatos e não chegar a absolutamente lugar nenhum dentro do Campeonato Mineiro. Participa, mas está sempre ali no módulo 2. Está sempre disputando o módulo 2, sempre participando do módulo 2, e aí fica realmente difícil, tá certo? Então, a eleição vai ser no dia 4 de junho, está marcada para o dia 4. Poderão surgir outras chapas, e é aguardar para ver. O ex-presidente Zé Geraldo renunciou no último dia 5 de maio, é bom que se diga isso. Renunciou porque assumiu o fracasso enquanto presidente do Nacional. Apesar das tentativas, quando as bases de apoio começam a se afastar, é sinal que algo seguramente está errado. Está errado. E assumir, admitir publicamente erros e tentar corrigi-los é de uma grandeza que, sinceramente, eu tenho certeza que o ex-presidente não tem, tá certo? Então, fica aí o nosso comentário, nossa análise a respeito das eleições do Nacional. Agradecendo a Mecânica JE, a Muritelhas e também o Dr. Marcos Guarino. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.